Mas temos mais um convidado especial, a Denilde Roushacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Professora, disse que não passaria tanto tempo, nós voltaríamos a conversar, né? Digo isso porque ontem eu conversei com a professora que gentilmente atendeu a nossa equipe de produção. Professora, para começar, claro, queria pedir sua análise e reflexão. O dia seguinte, né, a ação norte-americana, Nicolás Maduro já em solo norte-americano, detido, e é possível fazer um exercício sobre essa administração de transição dos Estados Unidos, o processo de transição de poder, enfim. Quais aspectos a senhora gostaria de analisar e destacar para a nossa audiência? Bom dia a todos, prazer estar novamente com vocês. Eu acho que ainda tem uma série de perguntas sem respostas, né? Acho que esse é o ponto que a gente chega nesse momento. O Trump fez ontem a declaração de que Estados Unidos teria um papel de governar o país, mas também não deu nenhuma indicação mais clara e objetiva do que vai ser esse processo. Então, deixou aí aberto qual vai ser a lógica dessa intervenção. Acho que esse é o ponto central agora, entender como que vai se dar essa lógica americana, qual é a negociação que está acontecendo, que ele indicou que já estava acontecendo, que é com a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente e já assumiu o papel de presidente interina, então significa que o núcleo chavista continua no poder, não se sabe como que as disputas podem acontecer. A gente sempre tem que lembrar que mudanças de regime são sempre acrescidas de instabilidade interna, porque passa a ter disputa entre os diferentes grupos que estavam sob a lógica centralizadora e autoritária do próprio Maduro, então passam a disputar qual vai ser o grupo que vai assumir. O grupo de oposição também passa a ser um ator importante para saber qual. A gente sabe que a Venezuela tem aí uma oposição muito heterogênea, são vários grupos, qual é o grupo que também vai emergir nesse processo, e como a população que até então tem demonstrado aí muita cautela, algumas situações de manifestação, tanto contrárias à intervenção americana quanto favoráveis à intervenção americana, também vai ganhar uma nova dimensão. Então, eu diria que o quadro ainda é de muita incerteza, de muitas questões em aberto, e os Estados Unidos é que vão dar pelo menos o que o Trump indicou, que vão dar a sinalização do que vai ser o próximo passo. Mas a gente vai ter que esperar, com certeza, as novas manifestações do governo americano e aí as respostas que vão ser dadas internamente na própria Venezuela. Até que, de fato, algo aconteça, né, professora? A gente fica aqui imaginando e supondo os próximos passos, os próximos dias e acontecimentos também. Queria trazer um pouco o olhar daqui do Brasil, porque o governo brasileiro, se prepara para apresentar a posição sobre a Venezuela no Conselho de Segurança da ONU, que deve acontecer na próxima segunda-feira, portanto, amanhã. O governo Lula já reconhecendo a vice de Maduro como atual presidente, defendendo um diálogo diante dessa intervenção dos Estados Unidos. O que esperar, então, dessa reunião? A manifestação brasileira foi muito dentro da lógica que a gente sabe da política externa brasileira, né? Acho que não teve nenhuma grande surpresa em condenar a intervenção, a forma como os americanos fizeram a ação e se posicionar como um possível mediador para que tenha uma transição pacífica. Para o Brasil é bastante importante pela questão estratégica,
ser um vizinho, né, do Brasil que numa situação de instabilidade pode ter repercussões na América, na fronteira, mas também na própria América do Sul, e coloca em xeque a liderança brasileira na regional. Então, o Brasil, que sempre foi um país que liderou e que se posicionou frente a situações de instabilidade, nesse caso foi praticamente deixado aí fora do circuito de ações também e de posição de diálogo com o próprio Estados Unidos. Então, acho que agora o que o governo brasileiro vai tentar na ONU é trazer o diálogo, mas é também expressar a necessidade de uma participação dos países da região nesse processo de transição e de atuação que os Estados Unidos vão estabelecer. Muito diferente de outras situações que a gente já teve na América Latina, de intervenção americana, em que o Brasil tinha um distanciamento. Se a gente usar a questão do Panamá, em 89, a posição brasileira foi também de se colocar nos órgãos internacionais, mas a América Central nunca foi o nosso eixo de liderança. Agora não, a gente está falando da região em que nós nos colocamos como principal líder. Então, também esse vai ter que ser aí um posicionamento do governo brasileiro. A gente sabe que dentro da ONU poucas chances de ter alguma resolução ou ter alguma ação coletiva, dado que os Estados Unidos têm poder de veto e provavelmente vai utilizar esse poder de veto para impedir qualquer resolução que questione a sua ação e a sua posição. O que resta ao Brasil vai ser essa manifestação, vai tentar fazer isso de forma que seja coletiva. Também há hoje uma previsão de uma reunião da CELAC, então significa que os países da América Latina vão buscar também ter um diálogo uníssono, né, de capacidade aí de ter uma ação também coletiva, mas a gente sabe que hoje no mundo essas ações mais voltadas à cooperação e ao multilateralismo tendem a não ter tanto resultado quanto ações individuais e unilaterais, como a que os Estados Unidos fizeram. Então, no contexto atual, as capacidades do Brasil são limitadas, mas isso não tira também o interesse do Brasil de estar como um protagonista e ser, pelo menos, parte desse processo agora de transição e de tentar influenciar, de alguma forma, uma transição pacífica e democrática na Venezuela. Mas acho que as limitações estão dadas pelo atual contexto. Bom, agora nós vamos promover a interação entre dois professores de Relações Internacionais. Marcos Vinícius de Freitas é o nosso convidado, fará a próxima pergunta. Não, e é um prazer rever a Denilde, ainda que online, nós trabalhamos juntos na FAP, né? Mas, Denilde, eu queria fazer duas questões, né, bem pontuais. Em primeiro lugar, você acha que este tipo de atuação do Donald Trump é sustentável para os Estados Unidos no longo prazo? Porque nós vemos ele falando de Groenlândia, de Canadá como 51º estado, vai ser a autoridade do board lá em Gaza, agora na Venezuela. Isso é sustentável no longo prazo? As próximas administrações vão herdar aí uma herança complicada, não é? Porque isso não é uma questão de um mandato só, isso trespassa anos. Em segundo lugar, você acha que a China deve estar agradecendo ao presidente Trump por deteriorar ainda mais a imagem dos Estados Unidos? A China que não intervém, a única questão que sempre se levanta é com relação a Taiwan, mas a China não tem essa postura que os Estados Unidos têm. É Trump, de fato, o melhor presidente que os chineses poderiam ter eleito para os Estados Unidos? Bom, prazer também estar aqui com você, Marcos. Vou começar pela última pergunta. Um amigo comum também que nós temos sempre fala que tem um ditado chinês de que você pode deixar os seus inimigos cometerem erros,
que beneficia você. Então, acho que um pouco é essa lógica da China, né? Entendendo aqui que, e aí concordo com a tua posição, de que o Trump tem facilitado para a China uma lógica, né, de atuação em que ela pode construir uma rede de apoios e se contrapor aos Estados Unidos. Mas a China também tem muitos interesses em manter os Estados Unidos como um país central, especialmente pelas questões econômicas, né? Por mais que a gente tenha tido aí uma diminuição do fluxo de comércio entre os dois países, a China ainda é dependente do comércio internacional para continuar tendo uma posição preponderante. Então, acho que tem uma necessidade de um certo equilíbrio, e é por isso que a gente vê esse exercício acontecendo do Xi Jinping de atua de uma forma dura frente às ações americanas na questão de comércio, mas ao mesmo tempo mantém uma porta aberta de negociação. Então, acho que é uma parte da estratégia de que é preciso ainda para a China essa interação para que ela continue tendo uma capacidade de ampliação da sua atuação e do seu poder global. Então, acho que o que os chineses entendem é que ainda estão num processo de construção do seu poder internacional e da sua capacidade internacional. Então, de certa forma, o Trump ajuda e também é um trampolim para que o Xi Jinping e todo o governo chinês consiga se firmar como, de fato, a principal potência. Não acho que eles tenham a ilusão de que isso vai acontecer no curto prazo. A gente sabe que a China tem uma lógica de atuação de longo prazo e sabem que vão fazendo aos poucos para construindo esse processo. De outro lado, o Trump facilitou com que a desconfiança no sistema internacional fizesse com que os outros países também se atuassem em função de uma lógica que a gente sabe que é uma lógica de poder e no campo militar. Então, a China vai utilizar isso, como a Rússia também, como os europeus já estão percebendo que vão precisar mudar sua política se quiserem continuar sendo protagonistas. Com relação à pergunta sobre a política americana, eu acho que ela depende muito da sustentação do próprio Trump. Eu acho que aqui a gente tem que olhar para dentro dos Estados Unidos. O Trump mais o trumpismos e hoje o movimento conservador americano ele busca de se manter num longo período. Mas os resultados dessa política que já vem sendo contestadas internamente. A eleição esse ano, de meio de ano, vai ditar exatamente qual vai ser o apoio popular que o Trump vai ter e que o Partido Republicano vai ter para sustentar uma ação internacional nesse modelo de formação de áreas de influência, de uma política realista de poder, de uso militar como estratégia, de sanções como estratégia, tanto econômica quanto de segurança. Então ela tem uma lógica que vai passar pela própria lógica do debate interno. Qual é o grande ponto? A gente viu no último ano o Partido Democrata, que tem uma visão oposta, né? A gente sabe que a política interna e a política externa americana, ela tem duas vertentes, que uma mais nacionalista e isolacionista, que
que traz aí uma visão muito dentro do que é o modelo do próprio Trump, com uma visão internacionalista e multilateral que vem dos democratas. A crise, ela é uma crise dessa identidade e dessa postura. Provavelmente, se tiver uma mudança de governo, os democratas não vão assumir o mesmo modelo de política externa que o Trump tem. Então, aí, respondendo você, a gente tem uma baixa sustentação e depende da política americana e do que vai acontecer também internamente nos Estados Unidos. As perspectivas para a Venezuela em destaque nessa entrevista especial com a Denilde Roushacker. Ela é professora de Relações Internacionais da ESPM, colaborando com a gente nessa cobertura especial. Professora, grande abraço, viu? Bom domingo e volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço.